Sejam bem-vindos à nossa webinar com o objetivo de abordarmos um assunto de alta importância, que é uma questão tributária que o SEAC Rio de Janeiro vem com o apoio do escritório Antonelli e Antonelli, buscando na justiça conseguir créditos para as empresas. E as notícias são muito favoráveis, uma vez que o escritório Antonelli Advogados obteve na justiça uma vitória importante para os interesses do nosso sindicato, das nossas empresas. Assim, nós apresentamos a doutora Carolina Lopes e a doutora Andresa Fontes, advogada do escritório Antonelli Advogados, que vão apresentar para nós o tema e como as empresas poderão usufruir desse benefício a partir de agora. Então, a nossa previsão é que seja uma apresentação. Essa nossa reunião deve durar por volta de 1 hora, 60 minutos, e elas vão fazer uma apresentação. Depois nós vamos abrir para perguntas e respostas dos empresários que estão aqui presentes para esclarecer eventuais dúvidas. Então, assim, feita essa apresentação, eu passo para a doutora Carolina e a doutora Andresa para conduzirem os trabalhos. Por favor, a palavra é de vocês e muito obrigado pela presença de vocês em nossa webinar. A gente que agradece, presidente, mais essa oportunidade, nesse trabalho conjunto de trazer esse resultado aí num momento tão importante para todas essas empresas. A gente preparou a nossa exposição para falar um pouquinho da parte jurídica e a nossa visão do Supremo Tribunal Federal, porque essa questão ela obrigatoriamente precisa de uma sinalização definitiva para o caso do ISS. E depois, provavelmente, a gente vai tirar algumas dúvidas e espero que a gente possa sanar todas elas. Então, eu saúdo a todos aí na pessoa do presidente, a Isabelle, e todos os representantes aqui hoje presentes. A gente esteve há cerca de 2 anos na FEComércio para tratar de outros temas, e esse tema veio à tona porque o STF estava em vias de julgar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e como tem sido rotineiro o Supremo Tribunal Federal nessas ações tributárias que envolvem valores vultosos, eles têm feito a modulação de efeitos, Quando eles julgam favorável um tema ao contribuinte, normalmente eles decidem que só vale dali para frente. Quem entrou garante o pedido do passado de restituição, mas quem não entrou é só para frente. Então, como a gente estava em vias de negociação com a FEComércio com outros temas, a gente correu para botar essas ações também na rua. E o caso de vocês, como é ISS, não teve esse problema, que foi até ajuizado posteriormente. Mas o que a gente tem de sinalização? Hoje o Supremo Tribunal Federal ele já julgou o tema para o ICMS, entendeu que o ICMS ele não pode ser incluído na base de cálculo dessas contribuições sociais, que é o PIS e a COFINS, porque a base de cálculo delas é o faturamento. E o tributo não é faturamento, é uma tese singela. E aí a gente entrou com essa ação para o sindicato, foi proposta em 31 de maio de 2017, e até lá a gente percorreu um caminho não tão longo, mas num primeiro momento a gente não teve tanta sorte no juiz de primeiro grau, a sentença ela veio positiva, o tribunal, antes da sentença, a gente reverteu a decisão em sede de agravo de instrumento, momento no qual a gente esteve até no sindicato, fizemos uma exposição, mas a gente percebeu que, como era uma decisão ainda de tutela recursal, eu acreditei, a nossa sensibilidade foi que os empresários naquele momento não estavam tão confortáveis. Então, a gente volta hoje com mais força. Hoje, como é que está essa ação do sindicato? Foi proferido um acórdão
um acórdão pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por um colegiado, foi unânime, em reconhecer para esse sindicato que o ISS não deve compor a base de cálculo dessas contribuições. É uma ação que ela tem um marco, que é a data do ajuizamento, que é 31 de maio de 2017, ela tem efeitos futuros. Então, assim que o acórdão ele se estabilizar com a decisão final do Supremo, vocês vão ter todo o benefício a partir da propositura da ação e vocês vão ter todo o benefício com o período de restituição, que são os 5 anos anteriores, a contar de 31 de maio de 2012. Então, tudo que foi pago nesse contexto, considerando a incidência do PIS/COFINS sobre o valor do ISS, poderá ser levantado para que seja objeto de restituição. E o que diz esse acórdão? Além de reconhecer a tese para o sindicato, todos os substituídos processuais, né, da categoria econômica representada pelo sindicato poderão se beneficiar desse acórdão e poderão pedir a restituição desse período. Depois a gente vai escrever tudo para quem tiver dúvida, quem não lembrar, que vai desde maio de 2012. Cada empresa poderá optar por como liquidar isso, através de compensação tributária no âmbito administrativo ou pedir uma simples restituição por meio de precatório judicial, que a boa notícia é que quem paga é a União Federal. Então, a gente não tem um quadro caótico como o Estado do Rio de Janeiro, que fica muito tempo para pagar um precatório judicial. Naturalmente, esses valores eles são corrigidos pela Selic. Então, a gente está falando aí, fazendo conta, de 8 anos, porque a gente está em 2020, a ação foi proposta em maio de 2017, 5 anos anteriores, maio de 2012, a gente está falando em 8 anos. E aí os empresários hoje aqui vão me perguntar, mas Carolina, posso começar a compensar amanhã? A compensação tributária, ela exige o trânsito em julgado, né, para que ela seja iniciada. Há uns meses atrás, com esse cenário que a gente vive aí, que nunca ninguém viveu nesse mundo, internamente no escritório, a gente começou a ter alguma criatividade para poder dar resultado econômico para todas essas empresas, como fazer um pedido de tutela para flexibilizar essa necessidade de você ter o trânsito em julgado para dar início nessa compensação, porque a maioria das empresas estava com dificuldade econômica. Então, nada mais do que justo, numa questão jurídica já sinalizada de forma positiva para o ICMS, que as empresas começassem a compensar antes do trânsito em julgado. A gente até deflagrou alguns pedidos nesse sentido. Não para o caso do SEAC em específico, porque a gente faria à medida que tivesse algum interesse jurídico dessa forma. Então, assim, quando vocês têm em mente, posso começar amanhã? Não pode começar amanhã. A gente precisa aguardar o trânsito em julgado do Supremo Tribunal Federal, chancelar o mesmo resultado que foi dado para o ICMS. A gente não acredita em reversão, a gente acredita que o cenário se mantenha positivo para o contribuinte, para que se inicie o procedimento de compensação. Aí vou dar uma pausa. Qual é a visão do escritório em relação ao Supremo Tribunal Federal? A gente sabe, para quem acompanha sobre a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, que o quórum de votação, o resultado ele foi apertado. Ele foi por 6 votos a 5, foi por maioria. Não que isso diminua, porque o resultado foi favorável aos contribuintes. O grande diferenciador para a questão do ISS, que está lá também, é um tema em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, é que o recente ministro, que vocês acompanham aí na televisão, que pediu a aposentadoria, o ministro Celso de Mello, que votou favorável no caso do ICMS, favorável aos contribuintes. E isso poderia ser um problema, porque vocês imaginem, o ministro Celso de Mello saiu do Supremo e agora? Então, a gente está com
um quórum que está empatado, 5-5. Como é que vai ser o ISS? A gente não vai ter esse problema porque o ministro Celso de Mello era o relator e ele já colocou o voto dele disponível. Ele já votou no caso do ISS, favorável a todas as empresas para excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a gente já largou com um voto favorável. Então, como a gente não tem previsão de mudança tão cedo, né, de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, é razoável entender com 98%, né, a gente sempre deixa esse 1%, 2%, que é tudo política hoje no Supremo Tribunal Federal, que possa haver uma mudança de quadro nesse meio tempo, mas é extremamente reduzido. Então, a gente acredita no resultado favorável. A questão do tempo, que me perguntam bastante, muito difícil precisar. O Supremo, como já julgou para o ICMS, a gente acredita aqui que o tempo seja curto, porque não tem o que inventar a roda, né? O Supremo já se posicionou, não vai voltar atrás e nem mudar de orientação. São os mesmos participantes que vão votar. Então, por isso, a gente achou interessante, num resultado confortável como o de hoje, de dar início a essas reuniões para que vocês comecem a preparar a casa, porque são muitos documentos para separar, muitos documentos do passado, e que vocês comecem a elaborar o dossiê de vocês, para que assim que o STF martelar a questão jurídica, vocês possam dar início. E não ter essa morosidade de preparar isso tudo, pode demorar 6 meses, pode demorar 8 meses, depende da organização interna de cada contabilidade de cada empresa. Isso tudo precisa estar muito bem organizado para a gente poder deflagrar para cada um de vocês a operação, seja de compensação, seja de restituição. Acredito que eu tenha abordado de uma forma geral, presidente. Então, eu aí passo a palavra para quem quiser fazer perguntas pontuais. Eu acho que as questões jurídicas a gente pode sanar com tranquilidade, uma questão contábil ou outra pode ficar aqui no nosso caderninho e a gente responde com brevidade. Eu queria fazer um comentário, doutora Carolina, que, então, a recomendação de vocês é que esperemos a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Isso, seria a recomendação final, caso alguma empresa esteja numa situação assim, de fácil comprovação, num estado periclitante, que precise de uma ordem judicial que diminua os seus tributos, mas isso tem que estar muito bem comprovado nos autos, o escritório pode tentar uma medida urgente para poder antecipar essa compensação. Mas, eu repito, é medida extrema. É uma medida extrema. O correto mesmo, o que se consegue é aguardar o trânsito em julgado para iniciar. Sim, isso é para compensação. E agora, para suspender o recolhimento, a orientação é a mesma. Para suspender hoje, daqui para frente, isso já pode ser feito. O passado é que não dá. O passado tem que aguardar. É claro, né, presidente? Foi o que o desembargador botou aqui no acordo, que a gente pode depois dividir com todos, né? É por conta e risco de todos, né? A gente sabe que é uma decisão que está bem assinalada de forma favorável aos contribuintes no STF, mas a gente sabe que é um acórdão que ainda pende de trânsito em julgado. A tese é muito boa, né? A jurisprudência é firme, a gente já tem um acórdão. Daqui para frente a gente pode parar. Eu, como empresária, se me perguntassem isso, e num cenário apertado financeiramente, essa seria uma tese que eu escolheria, porque já tem uma sinalização positiva. Mas a gente sempre sabe que é por conta e risco. Se existe 1%, 2%, é muito pouco a chance de reversão. Mas ela existe. Pode acontecer alguma questão política, né? A pessoa que voltou no ICMS, alguma coisa que a gente nunca vai entender que pode acontecer. Voltei atrás, vou agora acompanhar a tese fazendária. É difícil de acreditar nisso. Mas as pessoas têm que saber, os empresários, que o conta e risco é isso, né? Eu estou deixando de fazer o recolhimento daqui para frente dessa forma e posso vir a ter no futuro uma autuação se tudo der errado, mas é no extremo. Bom, pelo levantamento que eu fiz lá na minha empresa,
a suspensão do recolhimento daqui para frente, ela representa um valor entre 0,5% e 1% do faturamento da empresa. Então, eu estou conversando aqui com o nosso grupo e com vocês, que cabe a cada um decidir se vale a pena fazer essa economia entre 0,5% e 1% do faturamento atual, correndo riscos mais para frente. Porque o que é mais interessante é realmente recuperar o passado desses 8 anos, que aí dá um valor expressivo. Então, como recuperar o passado, a recomendação de vocês é aguardar a decisão final no Supremo Tribunal Federal. O meu entendimento é que nós não devemos nem suspender o recolhimento por enquanto, uma vez que isso representa um valor pouco expressivo, de 0,5% a 1% do nosso faturamento mensal, para evitar risco que eu quero ouvir os nossos pares aqui. Uma outra coisa que eu queria colocar é que, para se aproveitar desse benefício, as empresas têm que estar comprovadamente em dia com seus compromissos junto ao sindicato patronal, que somos nós, o SEAC-RJ. Então, isso é uma coisa que é muito importante. O escritório Antonelli Advogados só vai ajudar as empresas que tiverem comprovadamente em dia com seus compromissos junto ao sindicato patronal. Informação essa que será dada por nós, sindicato patronal. Uma outra coisa também importante é qual é o custo para as empresas. Qual é o custo para as empresas? Segundo o nosso acordo com o sindicato, com o escritório Antonelli Advogados, em parceria com a FEComércio, o custo para as empresas é de 5% do valor efetivamente compensado ou deixado de recolher. Então, essa é a referência que todos aqui devem ter para tomar a sua decisão, custo de 5%. Feito esses esclarecimentos, eu abro para todos aqui para perguntas e respostas que queiram fazer ao escritório Antonelli, a doutora Carolina e a doutora Andressa. Por favor, estamos abertos aí para perguntas e respostas. Vou abrir o fone. Deixa eu, então, começar, já que... Por favor, Lauro. Esse custo de 5%, ele é único ou existe algum custo fixo, enfim, algum outro valor além dos 5% que, eventualmente, a gente vier a recuperar? O valor de 5% é só esse, é um percentual sobre o benefício econômico envolvido na demanda que vai ser gerado para a sua empresa. Então, se você tiver um valor de R$100 mil, o valor total de benefício vai ser 5% sobre esse valor e nada além. Ok. E depois que a gente conseguir, ou seria somente depois do sucesso? Isso. Na verdade, é a operação global, né? A gente está considerando o período de restituição, período aberto até o trânsito em julgado. É o período da demanda. É onde você se beneficiar. Depois que cortar esse marco, o benefício é exclusivamente seu. Sem mais honorário. Eu entendo, mas em que momento que é feito o pagamento? Olha, qual é o momento que você vai poder utilizar? Se você chegar para mim e falar, olha, do trânsito em julgado eu vou iniciar a minha compensação, a gente já vai ter uma sinalização positiva, compensou, você arca com o valor do escritório, com 5%. A partir do momento que você se beneficiar, o escritório ganha junto. O escritório emite uma...
ganha. O escritório emite uma nota fiscal nesse valor e a empresa paga ao escritório, não é isso? É isso também. Porque o benefício, a compensação, por exemplo, talvez não possa ser de uma vez, né? Na verdade, até por conta dos valores, o que vai acontecer é que essa compensação ela será feita ao longo do tempo, não? Ou estou enganado? Aí depende de vocês, de cada empresa, né? Eu não sei te dar essa resposta. Você pode usar durante um ano, pode usar menos, pode usar mais, eu não sei qual é o valor, e isso tudo também hoje a gente refletiu, porque dependendo do faturamento de cada empresa, os valores a recuperar vão ser muito diferenciados. Depende da sua alíquota de ISS, depende do PIS da COFINS, se é regime cumulativo ou não. Eu não tenho uma dimensão para poder te dizer. Se você me perguntar, Carolina, quando eu apurar meu CRES, se for de 100 mil, na verdade, você quer receber de uma vez só ou cada vez que eu compensar? Uma resposta de pronto. Você está me fazendo uma pergunta de pronto, eu diria para você que o crédito é líquido e certo. O SF já bateu o martelo, seria 5% de pronto do valor que você trouxer para o escritório. A gente acompanharia, claro, os procedimentos, né, junto com a contabilidade, como é que vai sendo feito, para viabilizar que a coisa aconteça de forma correta. Ok, obrigado. Isso é muito importante, esse acompanhamento do escritório junto à nossa contabilidade, porque tem como eu vou dizer assim, uma questão muito complexa envolvida aí, não é isso? Então, me parece, por favor, me corrija, doutora Carolina e doutora Andressa, que as empresas vão fazer os seus cálculos e, feitos seus cálculos, apresentam para o escritório chancelar ou não aqueles cálculos. É isso? Com certeza. É porque a documentação toda a parte, né, contábil vem de vocês. Então, o necessário é vocês darem esse start, de fazer o levantamento todo, e a gente vai acompanhar junto com o contador, para sair de acordo com o que for sinalizado, né, no Supremo Tribunal Federal. É isso. Perfeito. Alguma pergunta a mais? Presidente, se todos quiserem, a gente também não sei como é que o sindicato quer fazer, não sei se o acórdão já foi disponibilizado. Se alguém tiver alguma dúvida depois daqui, que é normal, né? As pessoas terem dúvida, começarem a refletir, não perguntei, ela não falou sobre isso. Pode também disponibilizar o meu e-mail para a Isabelle, a gente vai tirando as dúvidas. Eu acho que... Doutor. O que, Isabelle, que você falou? Qualquer coisa, quem entrar em contato, eu passo o seu e-mail, pode ser? Pode ser, porque é natural. Depois as dúvidas só surgem depois que a gente desliga. É natural com todos. Talvez fosse interessante, doutora Carolina, enviar para nós, se é que já não temos, esse acórdão. Tá. Para que as empresas conheçam. Já temos? Já temos. Já temos, tá. Já distribuímos para as empresas? Não, só mencionamos o teor da ação e o número do processo. Seria interessante, se temos o acórdão, distribuir para as empresas conhecerem o conteúdo do acórdão e possam tomar suas decisões. Ok. Quem tiver interesse em prosseguir com a suspensão da exigibilidade, eu posso também circular para a Isabelle um roteiro, uns procedimentos que devem ser feitos para dar cumprimento a essa ordem liminar. Teve a liminar, né? E agora teve o acordo. Sim. Caso alguém tenha alguma dúvida, como fazer, como informar isso para a Receita, a gente pode passar esse roteiro. Interessante. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta a mais? Olha, se não tiver nenhuma pergunta a mais, eu vou agradecer a doutora Carolina, a doutora Andressa pela presente, e eu vou entrar em assuntos gerais, que eu tenho alguns assuntos para conversar com vocês, e elas estariam liberadas da nossa reunião. Pode ser assim? Ok. Agradeço a todos, a gente está disponível.
Muito Bom, obrigado. doutora Carolina, doutora Andressa, muito obrigado por participarem da nossa reunião. Obrigado por trazerem essa boa notícia